Beleza, galera, vamos para a nossa última aula de biomecânica dos biomateriais, falando do tecido ósseo. É nosso último joguinho de slide aí para esta unidade, né? Unidade 2, seção 1. Então, nós terminamos a aula os slides passados falando dos tipos de lesão: lesão repetitiva e lesão traumática. Lesão repetitiva, várias cargas aplicadas no aparelho locomotor, no tecido ósseo, no entanto, sem tempo adequado de repouso, e aí acaba ocorrendo aí uma lesão óssea. E a traumática é uma única carga aplicada com uma magnitude tão alta capaz de levar o osso direto ao ponto de fratura de total. E aí, como a gente pode explicar alguns tipos de lesão, em especial as lesões traumáticas, né? Elas podem ser um pouco mais compreendidas por meio do chamado comportamento anisotrópico. O que significa isso? Significa que existem respostas diferentes de rigidez e resistência da peça óssea como resultado das forças aplicadas em diferentes direções, né? Então, o osso lá tem uma geometria e dependendo da direção que vem essa carga, o osso é mais ou menos resistente. Então, vou tentar entender aqui, e antes de mostrar de novo a curva stress-strain, eu vou falar dos tipos de solicitações mecânicas, os tipos de cargas que podem ser aplicadas no tecido ósseo. Então, a gente tem lá a carga de tração, ou também chamada de carga de tensão, seria esta carga aqui, ó, né? É a carga onde ela é no sentido do osso mesmo, mas é uma tração. Veja lá que as extremidades da peça óssea são tracionadas em direções opostas, tá vendo aqui, ó? É uma carga de tensão, é uma carga de tração. Aí também tem lá a carga de compressão. O que seria a carga de compressão? Esta aqui, ó, também no sentido da peça óssea, só que agora está comprimindo, como o próprio nome diz, não é? Está comprimindo a peça óssea. Ao invés de fazer uma tração, está comprimindo. Depois vem a curva de flexão ou curvamento, esta aqui, em que as duas extremidades da peça óssea lá, elas são tracionadas para o mesmo lado, né? Então há uma flexão aqui na peça óssea. Depois vem a de torção, né? A torção acontece quando em uma extremidade há um giro da peça óssea para um lado e na outra extremidade um giro da peça óssea para o outro lado. Essa é uma força de torção. E por fim, a força ali de cisalhamento ou de atrito. Essa força de cisalhamento é a que vem aqui perpendicular à peça óssea, uma força nesta direção, né, para a esquerda, e outra força para a direita aqui na outra extremidade. Esta é a força de cisalhamento. Mas cabe lembrar que ao longo dos nossos movimentos, ao longo dos exercícios e no esporte, as cargas elas não são únicas, né? Ao mesmo tempo que acontece uma compressão, acontece uma torção ou um curvamento, enfim. Aí nós vamos chamar isso de cargas mistas, né? Ou seja, mais de um tipo de solicitação mecânica na peça óssea ao mesmo tempo. Voltando para a curva stress-strain, a gente entende aqui mais ou menos o comportamento anisotrópico. Significa dizer que dependendo do ângulo que é aplicada a carga na peça óssea, esse osso ele vai ficar então mais suscetível a um trauma, né? Então, essa primeira curva aqui, ó, é aquela curva stress-strain que nós vimos lá no começo, não é? Fase elástica, fase plástica, ponto de ruptura, ponto C. Isto ocorre, imagina então que aqui está a peça óssea, né? Isso aqui então seria a peça óssea, ok? E essa primeira curva stress-strain aqui, ela acontece quando a carga é aplicada aqui, ó. Uma carga, por exemplo, de compressão, tá certo? Então, se for nesse sentido aqui, a aplicação da carga, o comportamento é este aqui. Agora, se houver uma inclinação de 30 graus, veja aqui, ó, uma inclinação de 30 graus, então agora a carga foi aplicada nessa direção, 30 graus de inclinação. Olha o que acontece já com a curva stress-strain. Ela já muda consideravelmente, olha. Então a gente tem aqui uma fase elástica, uma fase plástica, uma fase elástica já com bem menos carga, não é? Já passa para a fase não elástica, a fase plástica, e o ponto de fratura já vem bem antes, não é?
o osso fica muito mais suscetível. Se inclinar ainda mais, ó, 60 graus de inclinação, ou seja, a carga vindo nessa direção aqui, ó, de inclinação, olha aí o que acontece com a curva stress-strain. A fase plástica praticamente some, não é? E com bem menos carga já chega-se aí então ao ponto de fratura, o ponto C. E se essa carga então for na transversal, ok? Nesse sentido aqui, ó, na transversal, olha só o que acontece, suporta ainda menos carga, é ou não é? Tem até uma deflexão aqui, ou seja, com bem menos carga já chega ao ponto de fratura. Então este seria aí uma geometria de aplicação de força na peça óssea. Dependendo do ângulo de aplicação, o osso vai ficar mais vulnerável. E aí entende, por exemplo, lá no futebol, quando o sujeito dá um carrinho no outro, o cara está com o pé apoiado no chão e o outro vem lá nessa direção aqui ó, e dá um carrinho no sujeito, por que deve ser um cartão vermelho, por exemplo, a esse sujeito, ainda que não pegue? Por quê? Porque se pegar, meu amigo, a chance de quebrar o osso do adversário é muito grande. Isso pode explicar, inclusive, também alguns tipos de lesão na luta, aquela luta do Anderson Silva, que provavelmente a maioria de vocês conhece, embora quem diga o osso dele já estava com lesão repetitiva, isso não dá para saber. O fato é que foi uma lesão traumática e aconteceu por quê? Porque o chute dele, né, pegou ali na transversal e aí na transversal a peça óssea fica muito mais vulnerável. De qualquer forma, então a gente pode dizer, né, que no movimento humano as forças de compressão, tração, flexão estão sempre presentes a todo instante, né? Mas as forças de flexão elas colocam a peça óssea em uma condição de vulnerabilidade. Por exemplo, a gente não é incomum falarmos da lesão aqui no colo do fêmur, não é? Lesão no colo do fêmur, principalmente na vovó lá que está com osteoporose, o osso está um pouquinho mais fraco. Quando fala da lesão do fêmur, ela sempre ocorre nessa região aqui. E por que ela acontece nessa região? Ora, a força da gravidade vai agir no seu corpo aqui, na vertical, te empurrando para baixo. Quando a vovó apoia o pé no chão aqui, ó, tá certo? O pé é um apoio, essa força vem para cá. O que acontece nessa região aqui? Já que toda a pelve vai para baixo, aqui no colo do fêmur vai surgir uma força de flexão, tá certo? Uma forcinha de flexão aqui. E é por isso que geralmente as lesões aparecem aí no colo do fêmur. Então o osso não suporta muito bem as cargas de flexão e, como nós vimos lá no slide anterior, também não suporta bem carga de cisalhamento, como as cargas na transversal. E aí, a gente pensando nisso, nós precisamos lembrar da importância da ação muscular em relação ao tecido ósseo, né? Qual que é a importância do tecido muscular, do músculo, para prevenir lesão na peça óssea? Bom, os músculos, eles vão ter duas grandes funções para proteger a peça óssea e até as articulações. Músculo é o grande amortecedor de choque, é o grande quem absorve o choque, quem amortece o choque mecânico. Ele é o grande amortecedor de choque, é o músculo. Então, ele reduz as forças nas peças ósseas, conseguindo aí, por meio de contração diminuir, por exemplo, as forças de impacto, as cargas aplicadas no tecido ósseo. Então, osso, ação muscular tem correlação direta com o amortecimento de choque. Mas, além disso, os ossos fazem ali contra-inclinações nas peças ósseas para evitar forças de flexão. Então, o osso faz contra-inclinação. Tá? Então, se perguntar qual a importância do tecido muscular, qual a importância da ação muscular na peça óssea, você vai dizer que é para amortecer choque e criar contra-inclinação para de flexão. A contra-inclinação, nesse caso aqui, já falei que as lesões elas geralmente acontecem aqui no colo do fêmur, não é? Então, nós temos lá uma força da gravidade agindo aqui para baixo na pelve, e se o sujeito tiver com o pé apoiado no chão lá, tá certo? A pelve inteira é empurrada para baixo, o pé está fixado no chão, então vai surgir aqui no colo do fêmur uma força de flexão. E força de flexão, o osso não suporta tanta carga assim. Aí entra um carinha aqui, vai estar aqui do lado, o tal do glúteo médio, perfeito? O tal do glúteo médio vai estar aqui na lateral, músculozinho, ok?
fixado lá na peça óssea. Então a gente tem aqui do lado o glúteo médio, perfeito? Que ao contrair, quando o glúteo médio contrai, né, ele vai contrair aqui, perfeito? Quando ele contrai, ele cria uma carga de contra-inclinação. Então, enquanto a ação da gravidade agindo aqui na pelve vai fazer esta carga de flexão aqui, se o glúteo médio fizer força por aqui, ele tende a atenuar essa carga de flexão aqui, de maneira que, então, um exemplo, se ela fosse desta forma aqui, a ação do glúteo médio, ela transformaria essa carga de flexão, ela atenuaria a carga de flexão, ficaria uma flexão um pouco mais atenuada, ou seja, o músculo tem função de criar contra-inclinação, evitando cargas de flexão, tá certo? Peço desculpas pelos meus desenhos aí, eu já não sei desenhar muito bem, ainda com essa ferramenta aqui do PowerPoint, só por Deus mesmo, tá certo? E aí, então pensando nisso, o que nós precisamos levar em consideração? Que o músculo, então, ele é importante para controlar o choque. Só que, conforme a gente vai treinando, numa sessão de treino, ao longo da sessão de treino, nós vamos aí levando ao nosso músculo a um processo de fadiga. E o músculo, entrando num processo de fadiga, ele vai diminuir a capacidade de absorver choque. Né? Ele diminuindo a capacidade de absorver choque, vão acontecer cargas anormais nas peças ósseas, nas articulações. A distribuição de força ela é alterada, porque ele já não consegue mais fazer as contra-inclinações, e isso vai gerar, então, na peça óssea, um maior estresse, por sua vez, então, uma maior probabilidade de lesão. Nesse sentido, nós precisamos ter uma atenção redobrada, de maneira que devemos evitar aumentar a intensidade da sobrecarga, aumentar a intensidade dos exercícios quando o músculo já estiver fadigado, tá certo? Para que o músculo consiga aí manter a sua função de proteger as peças ósseas e também as ações. Por fim, vamos pensar aqui, ó. Então, qual a atividade ideal para estimular o aumento da resistência óssea, né? A musculação, a natação hidroginástica ou a caminhada e corrida? E aí, o que me diz? Cobra tem nariz? Né? Porque não é incomum alguém, não, olha, vovó tá com osteoporose, precisa fazer hidroginástica. Será que hidroginástica realmente é a melhor situação? Para isso, a gente tem que quais são as exigências para adaptação biopositiva do tecido ósseo. A primeira exigência é que tenha forças compressivas, ou seja, precisa de impacto. Se não houver impacto na atividade, no exercício, não vai estimular as microlesões e todo o processo celular para que o osso fique mais saudável, com uma densidade mineral óssea melhor. A outra exigência é a alta frequência. O osso ele tem maior capacidade de suportar carga dinâmica, ou seja, tem que ter frequência, uma carga aplicada uma na sequência da outra, e não aplicar a carga e manter ela lá. Né? Então o osso se adapta melhor a colocar a carga, tirar, colocar a carga, tirar. Então, frequência. Além disso, precisa de intensidade, né? Uma carga pequena não é capaz de deformar a peça óssea, já que ela suporta muita carga. Então, precisa ter uma certa intensidade. E, por fim, a especificidade, né? A carga deve ser aplicada no local onde se planeja a adaptação, né? Se é no membro inferior, se é na coluna e por aí vai. Então, rapidinho, vamos para finalizar essa aula, vamos observar aqui, ó, as atividades na água, elas já não contemplam a primeira exigência, que é a compressão. Por conta da força do empuxo, não tem o impacto na água, então ela não contempla a compressão. Ah, então fazer musculação. Olha, a musculação contempla a compressão. Tem compressão na peça óssea, mas não tem uma alta frequência, não é? A frequência dela é um pouco baixa, mas a musculação aí contempla a primeira exigência e me parece uma atividade muito adequada, já que ela, além da intensidade, também tem especificidade. Você pode aplicar a carga em diferentes regiões do corpo. Já a atividade de locomoção, né, a caminhada ou de repente uma corridinha, tem compressão, tem frequência, tem intensidade, mas falta especificidade. Por quê? Porque as cargas são aplicadas apenas nos membros inferiores. Então, lá pelas tantas, embora eu recomende aí a musculação como uma atividade adequada para melhorar a saúde óssea, talvez há de se considerar a junção de diferentes atividades para melhorar a saúde do tecido ósseo. Galera, finalizamos aí então essa nossa unidade 2, sessão 1. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fica na paz aí, lava a mão, hein? Ó o corona.